Estamos chegando numa hora crucial do mercado e você deveria estar prestando atenção para cogitar realizar lucros no mercado cripto, pelo menos olhando para Bitcoin. Mas Diego, não é, porque isso, porque aquilo, Bitcoin, não vendo. Calma, eu vou te mostrar com dados on-chain e algumas métricas aí que a gente tem acompanhado, coisas que a gente faz aí diariamente nas lives que a gente faz aqui no YouTube, algumas análises que estão denotando a realização de lucro por parte dos grandes players. Veja você aqui a quantidade de Bitcoin na carteira das pessoas que têm mais de 1.000 Bitcoins. Baseado numa média dos últimos 30 dias, a gente tem essa relação e a gente enxerga que eles já começaram uma distribuição. Eu vou te mostrar como, por exemplo, aconteceu na alta pós-fundo do mercado, né? Que eles tiveram, no fundo, foi a FTX, então aqui houve um despejo em massa de vários, inclusive grandes players, mas desde que a gente caracterizou aí essa tendência de alta no mercado, a gente teve aí um comportamento muito grande dessa galera. E esse comportamento é um padrão do mercado, eu vou te mostrar com outras métricas, mas essa galera continuou aumentando sua quantidade conforme o mercado subia. Não bastasse isso, o que acontece quando o mercado sobe forte, né? Aquela famosa pampanada que dá no mercado, o pump. Quando a gente saiu da parte aqui dos ETFs dos 49 até os 38 mil dólares, a gente viu uma alta expressiva até os 74, que foi exatamente quando a gente viu o início de uma grande acumulação que ela terminou aqui na faixa dos 50 mil dólares. Essa galera está acostumada a manipular o mercado, não à toa, né? Eles diminuíram sua quantidade de bitcoins ao longo da acumulação seguinte. Toda essa coisa vermelha aqui é a diminuição da quantidade de Bitcoin dessas carteiras que têm mais de 1.000 Bitcoins. E nesse período aqui a gente teve uma reacumulação, a gente trouxe isso aqui ao vivo, e inclusive na live do Crash do Japão a gente estava mostrando também, né, como que estava sendo esse comportamento. E quando a gente engata a alta aí pós 50, 60 mil dólares aí, até os 110 mil dólares, nosso topo do Bitcoin, até antes dessa última quebrada de topo agora, eles diminuíram drasticamente as suas posições em Bitcoin, ou seja, diminuíram a quantidade de ativos em carteira. Esse padrão começou a se repetir agora. Veja que a gente já está num nível onde essa galera está diminuindo sua quantidade de Bitcoin. E o que quer dizer isso? Que o mercado vai derreter? Vai a zero? Não. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente tem um sinal de início de distribuição iminente. O que quer dizer que para distribuir seus bitcoins, eles precisam de uma demanda compradora que não existia até agora. Essa demanda ela acontece com a euforia do mercado que estamos prestes a vivenciar. Quando a gente vem para Glassnode para observar a euforia e o medo, né? Ou seja, a ganância e o medo da turma, de ver que os níveis azuis foram caracterizados por euforia do mercado, mesmo que com correções no meio do caminho. Então, se a gente observar aqui, onde a gente está neste momento, a gente está entrando aí, né, no grid, né, na fase de ganância, nos 79 pontos. E conforme o mercado continuar subindo, e eu acredito que vai, a gente vai estar visitando mais ganância ainda. O que acontece é que se a gente pega todas as carteiras de longo prazo que tem Bitcoin, não só as que têm mais de 1.000, a gente percebe que o comportamento tradicional do long term holder, né, que é quem segura isso há bastante tempo, ele é um padrão, né, ele respeita um padrão nas movimentações do mercado. E você vê que eles aumentam a quantidade de Bitcoin quando o mercado está corrigindo, que é, no caso, essas coisas verdes aqui, tá? Porém, é quando a gente tem o spike da euforia que a gente tem a distribuição, ou seja, eles diminuem a quantidade de bitcoins das suas carteiras. Para quem? Provavelmente para quem está comprando no FOMO, o Fear of Missing Out. Nos momentos mais recentes, eu faço um corte aqui rapidinho, a gente teve aí pós-Covid, né, uma alta frenética até os 65 mil dólares e onde a gente teve aí uma das maiores distribuições de Bitcoin da história. E com a correção até os 30 mil, a gente teve uma nova acumulação, uma grande acumulação, diga-se de passagem. O que aconteceu ao longo do bear market inteiro foi, né, muito mais acumulação do que distribuição, como você pode ver nessas faixas verdes.
E o que aconteceu quando a gente iniciou a nossa tendência de alta num pivô de alta semanal, e a gente estava trazendo isso aqui também, aconteceu o início de uma distribuição, que aconteceu o topo local, né, naquela movimentação pré e pós ETF de Bitcoin, onde a gente saiu de 25 mil dólares, estacionou na faixa dos 48 a 38 e depois continuou performando até os 74. E a partir daí tivemos o quê? Um topo local. Se a gente der um zoom aqui mais uma vez, a gente vai ver que ao longo dessa reacumulação e redistribuição, a gente teve, né, um comportamento de mais acúmulo de Bitcoin por parte do institucional. E dessa vez não foi pouco, o que denota e deixa claro a grande manipulação do mercado. Inclusive, na época, no dia do carry trade do Japão, quando o Bitcoin bateu os 49 mil dólares, a gente estava ao vivo aqui, foi numa segunda-feira, e a gente estava trazendo para você indicadores característicos de fundo local do Bitcoin. Assim, também aconteceu num movimento um pouco mais devagar, mas aconteceu no fundo dos 74, 75 mil dólares, onde a gente trouxe ao vivo aqui. Então é por isso que eu peço para você se inscrever no canal, mas não só se inscrever, que só se inscrever não adianta. Você tem que comentar se está gostando desse tipo de conteúdo para eu trazer mais vídeos e principalmente botar para notificar. Assim você vai estar por dentro dos nossos conteúdos. Mas também tem uma outra opção. Se você entrar no nosso site, você vai ver aí que tem um curso gratuito de DeFi para você. Você pode ver se as vagas do Intus Crypto Club estão abertas ou você vai entrar para a lista de espera para tentar alguma oportunidade diferenciada, mas principalmente um grupo gratuito do WhatsApp onde eu vou lançar análises, áudio, imagens e os conteúdos para você estar por dentro de tudo que está rolando. Vamos voltar ao vídeo agora. Num vídeo recente, eu acho que foi numa live, não me lembro, eu trouxe que esse range de negociação do 74 até os 110 com acumulação me assustava, porque sim, era um impulsionamento acontecendo de forma proposital por grandes players de longo prazo do mercado. Que isso poderia trazer para nós em algum momento o início da distribuição. Veja onde estamos agora. Estamos quase virando a chave do aumento de bitcoins das carteiras de longo prazo para o início da diminuição de bitcoins pelas carteiras de longo prazo. E caso você ainda não tenha entendido, nesse indicador a gente consegue monitorar, né, de acordo com o preço do Bitcoin, principalmente como que tem que se comportado a galera de longo prazo, que é essa linha azul aqui que você está enxergando. Veja que toda vez que tem uma alta exponencial, a quantidade de Bitcoin nas carteiras de longo prazo despenca. Aconteceu também aqui neste ciclo aqui. E esse ciclo tem sido mais cadenciado. A gente tem distribuições, sim, mas a gente tem muitas reacumulações. E eu não descarto a possibilidade de continuar, né, um ciclo de alta cadenciado. Mas isso a gente tem que acompanhar dia a dia por aqui. Por isso que eu conto com a sua inscrição aqui no canal. Mas dando um zoom in aqui nessa etapa que estamos, a gente vê que ao longo dessas altas, a gente teve essa diminuição e a gente teve reacumulação com eles empilhando Bitcoin nas suas carteiras de novo. Alta, distribuição, veja, e reacumulação até os 74 mil com aumento de Bitcoin nas carteiras. O que eu estou enxergando agora? É bem provável que isso daqui caia, né? E a gente tenha uma continuidade de alta exponencial. Não estou ignorando volatilidade no curto prazo, porque a gente já trouxe aí essa semana nas lives do canal suportes e resistências que a gente deveria entender, né, enxergar agora do mercado. Resistência é modo de falar, que não tem nenhum histórico de preço acima, né, da alta histórica, mas existem alvos a serem traçados que eu vou te mostrar já agora no próximo indicador. Quando a gente olha para indicadores de alvos de Bitcoin, eu particularmente não gosto da palavra alvo, porque senão as pessoas ficam botando aquele número na cabeça e ficam esperando aquilo acontecer e esquecem de estudar e acompanhar o mercado. Mas, quando a gente olha o MVRV, que é o valor de mercado das moedas versus seu preço realizado, óbvio, tem algumas adaptações, por isso que a gente usa o modelo Z-Score, a gente vê que o Bitcoin ele sempre belisca essas regiões, essas trocas de cores aqui durante os momentos de euforia. E já aconteceu no passado, a gente segurou na linha azul, teve uma acumulação em alta, depois bateu lá no fim de dezembro de 2023 na região dos 45, corrigiu exatamente aqui nessa linha, voltou no 74, batemos o nível máximo desse indicador. No ano de 2024, no fim do ano de 2024, batemos aqui o nível azul, corrigimos e agora estamos indo visitar o topo do nível azul, que é os 130 mil dólares, e eu acredito de verdade que a gente vai passar desse valor
mas você não deve esperar por isso, porque quando a gente estiver fazendo esse movimento aqui de tentar visitar 130, 142 e 154 mil dólares, conforme a gente vai andando, né, esses alvos vão subindo minimamente, é aí que estará acontecendo aquelas barras vermelhas de distribuição que eu estava mostrando anteriormente, beleza? E outro indicador que é interessante desses 4 que estão aqui é acompanhar, por exemplo, qual é o custo do cara do curto prazo. Então a gente olha aqui, atualmente o custo de curto prazo do investidor, né, novato, diga-se assim, né, não é porque você comprou agora que você é novato, mas enfim, novas carteiras com aquisições recentes de Bitcoin, está em 101 mil dólares. Então esse passa a ser o nosso maior e mais importante suporte, só que eu vou te mostrar um outro suporte com dados on-chain que talvez seja interessante. Mas de qualquer forma, o MVRV dessa galera também não chegou num ratio, ou seja, numa variação clássica de topo, que seria acima de 1.3 aqui, e a gente está ainda em 1.2, 1.19 para ser mais exato. A realização de lucro ou prejuízo pela galera de curto prazo também não está em patamares de 1.1, né, 1.1, 1.15, que são grandes realizações de lucro pela galera novata. Lembrando, né, que foi um indicador que a gente trouxe em vários momentos de desespero da galera, mostrando essa realização de prejuízo clássica que a gente consegue antecipar acumulações ou até participar de acumulações junto com o institucional, que é quando a galera novata realiza prejuízo que o institucional entra pesado. Então agora a gente está em busca de uma realização de lucro por parte dos caras de curto prazo, que ainda está quase no caminho, né, de acontecer. E um dos melhores indicadores, inclusive para quem usa DeFi, que são as finanças descentralizadas, né, buscar rendimento, seja com stablecoin ou até com Bitcoin. Vou mostrar algumas opções agora já. Você pode render, né, Bitcoins, na verdade são exposições a Bitcoin que você consegue rentabilizar. Existe um indicador chamado Funding Rate, na verdade não é um indicador, mas a gente trata ele também como um indicador, que é basicamente as taxas de negociação pela alavancagem, né, da galera dos traders alavancados aí. Quanto que eles estão pagando, né, de juros ou de manutenção para manter uma negociação alavancada em aberto, seja para cima ou para baixo. A verdade é que com o funding rate anual subindo, a gente tende a ter já um nível extremo de alavancagem, que é aí normalmente que a gente faz um topo cíclico do Bitcoin e de qualquer outro mercado. São picos de alavancagem que causam isso, como aconteceu aqui no ETF, aconteceu nos 74 mil dólares, aconteceu um aumento de alavancagem em direção aos 110, e agora a gente está recém aqui com o funding rate meio estável, querendo começar a subir. Então, mais um indicador que a gente está entrando agora num momento de alta frenética do Bitcoin, né? Assim como a gente também pôde antecipar esse tipo de movimento em algumas lives aí, como você pode ver no meu canal aí. A gente faz live toda hora. Segundas-feiras são as lives mais legais porque a gente traz atualização de dados on-chain, a gente vê a visão da semana para o mercado, mas eu também faço vídeos aí fundamentalistas, como fiz recentemente sobre a Aave, fiz também vídeo sobre Ethereum, inclusive tem umas coisas legais acontecendo no Ethereum que provavelmente você não está vendo. Se você quer um vídeo dedicado ao Ethereum, mais uma vez, mostrando o potencial dele com base em catalisadores e coisas que estão acontecendo, deixa nos comentários que eu posso trazer para você, porque esse material já foi divulgado na minha comunidade fechada, o Intus Crypto Club, que talvez você tenha a possibilidade de entrar ou pelo menos entrar na lista de espera aí na descrição. E espero que você já tenha entendido, a gente já entendeu e metrificou isso há 2 a 3 meses atrás, o fundo do Ethereum cotado em Bitcoin, ou seja, a performance do Ethereum a partir dos últimos 2 meses e daqui para as próximas semanas e meses tende a ser melhor que o Bitcoin, sim. Estamos cravando essa pedra aqui já há algumas semanas e eu posso fundamentar isso para vocês. Bom, quando eu falo de aproveitar essa última pernada, eu falo de você realizar lucros. Porém, não quer dizer que você não tenha a necessidade de correr risco, porque o risco ele é necessário para a gente capturar as melhores oportunidades. Quando eu falo de risco, eu prefiro muito mais correr risco em aplicações do mundo DeFi ou gerenciar riscos em moedas, pequenas moedas que estão performando mais que Bitcoin, porque são poucas, né? Se você está esperando alt season, relaxa o coração porque tem muita moeda para subir tudo junto. Então o que vai existir, já existiu, são as famosas boas altcoin season. Mas de qualquer forma, quando você entende o mundo das finanças descentralizadas, você consegue capturar essas moedas, assim como capturar rendimentos. E hoje você tem a possibilidade, isso aqui não dura para sempre, mas você tem a possibilidade de rentabilizar aí sua exposição a Bitcoin em até 18% ao ano.
Essa aqui é uma aplicação Fluid, minha comunidade sabe muito bem como funciona. Ela opera com loopings de empréstimos, né, arbitragem de juros on-chain, nesse caso, entre recibos de Bitcoin, né, custodiados aí, no caso, pela BitGo e pela Coinbase. Então a gente tem como arbitrar esses juros, né, e é isso que eu amo fazer, inclusive quando envolve airdrops, né, porque muitas vezes a gente arbitra uns juros que não tem o yield ali, mas tem pontuação em airdrop, isso é uma delícia. Então você tem oportunidade no mercado, você precisa entender quando o institucional realiza lucro, mas você não precisa sair do mercado, nem recomendo. A gente não tem como acertar o topo exato do Bitcoin, nem o suporte exato do Bitcoin. O que a gente entende é qual é a nossa exposição, qual é o risco que a gente corre e como que a gente pode lidar com a situação daqui para frente. Eu já falei para minha comunidade, eu estou fazendo realizações de lucros toda semana, não estou nem aí. Tudo que eu consigo fazer de operação de lucro, eu estou realizando lucros, mas eu ainda continuo altamente exposto e pretendo diminuir essa exposição daqui para frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo do que você gostaria que eu falasse. Quer que eu fale mais sobre rendimentos? Quer que eu fale sobre Ethereum? Quer que eu fale sobre alguma altcoin? Deixa o like, se inscreve, bota para notificar e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Tamo junto.